Seja bem-vindo ao ProcessCast Brasil, com Camila Rocha e Gustavo Almeida. O seu podcast sobre gestão de processos de negócio e as tecnologias que estão transformando a forma como trabalhamos. Olá! Hoje vamos explorar o que realmente faz certas organizações, sabe, não só sobreviverem, mas prosperarem num cenário que muda o tempo todo. Quais são os segredos, né? Pois é, ótima pergunta. A gente analisou materiais e perspectivas de consultorias de peso, tipo BCG, Deloitte, PwC. Ah, sim. E eles mergulham fundo no que chamam de organizações de alta performance, as HPOs, e também no tipo de liderança que é, essencial hoje em dia. Entendi. Então a nossa missão aqui é meio que destilar a essência disso tudo, né? O que define essas organizações e quais atributos da liderança fazem a diferença para um sucesso que dura. Vamos lá? Vamos. Começando com o BCG, eles trazem uma coisa interessante. Dizem que entrar numa HPO tem uma vibe diferente. Você sente a energia, sabe? As pessoas engajadas, uma confiança bem clara na estratégia, na direção que a empresa está tomando. E como é que eles estruturam essa análise para entender essa vibe? Quais seriam os pilares dessa performance toda? Olha, o BCG mapeia isso em 5 dimensões, que eles veem como cruciais: liderança, design organizacional e da força de trabalho também. Pessoas, gestão da mudança e cultura e engajamento. Certo. E dentro disso tem os achados bem reveladores, sabe? Tipo o quê? Me dá um exemplo do que salta aos olhos aí. Então, em liderança, o ponto principal é que ela tem que ser eficaz em todos os níveis. Não é só lá no topo, no C-Level. Ah, interessante isso. Super. E tem um dado do BCG que mostra isso bem. Nas HPOs, 60% dos cargos de liderança sênior são preenchidos por gente de dentro. 60%. Nossa, e nas outras? Nas de baixo desempenho, só 13%. É uma diferença brutal, né? Muita diferença. Mostra que essas empresas são verdadeiras fábricas de líderes. Elas cultivam o talento ali internamente. E a média gerência, que às vezes fica meio esquecida, tem um papel vital nisso tudo. Faz todo sentido. E sobre o design organizacional, o que caracteriza essas HPOs nesse ponto? A palavra aqui acho que é agilidade, mas uma agilidade alinhada com a estratégia. Estruturas mais enxutas, sabe? Menos níveis hierárquicos. E muita clareza sobre quem faz o quê, quais as responsabilidades. Eles até mencionam ferramentas tipo Role Charters. Role Charters. O que é isso, basicamente? Basicamente é um documento que define bem o papel, as responsabilidades, quem decide o quê, ajuda a evitar aquela zona cinzenta, sabe? Gargalos de decisão. Entendi. Clareza total. Isso deve ter um impacto direto na área de pessoas, imagino. Como é que o RH funciona nessas organizações? Exato. O impacto é direto. O RH deixa de ser só aquele departamento operacional, né? Ele vira um parceiro estratégico de verdade. Como assim? Ele traduz a estratégia do negócio em estratégia de gente. O exemplo do Google é ótimo, com a regra dos 3/3 para o time de RH deles. Já ouvi falar. Como é mesmo? É 1/3 de gente com background de RH tradicional, 1/3 vindo de consultoria estratégica e 1/3 com foco em análise de dados, em analytics. Que mistura interessante. Total. Mostra uma visão muito mais analítica e conectada ao negócio mesmo. É um RH mais potente, digamos. Um RH que turbinado mesmo. E essa capacidade estratégica em pessoas, como é que ela se liga com a gestão da mudança e a cultura que o BCG também apontou? Tá tudo super interligado. Gestão da mudança, nesse contexto, significa ter a disciplina e a capacidade de não só implementar, mas de sustentar as transformações, ser adaptável de verdade. Certo. Não só começar a mudança. Exato. E a cultura? Bom, a cultura não é algo que simplesmente acontece. Ela é moldada, é intencional, para apoiar os objetivos estratégicos. É isso que gera aquele algo a mais, o esforço extra que o pessoal entrega, o tal do discretionary effort. Isso nos leva bem para a questão da liderança nesse cenário de mudança constante, né? Que parece não ter fim. A Deloitte até fala que a era do equilíbrio acabou. É isso.
Perfeitamente. A mudança não é mais um evento isolado. Virou o estado normal das coisas. É aí que entra o conceito de liderança transformadora. E a Deloitte aponta 3 capacidades essenciais. E o interessante é que elas valem para todo mundo na organização. Não só para quem tem o título de chefe, sabe? Faz sentido. E quais são essas capacidades? Primeiro é liderar a si mesmo. Autoconsciência, clareza de valores, buscar o próprio crescimento. O autoconhecimento. Exato. Segundo, liderar os outros. Aí entra a colaboração, desenvolver as equipes e, muito importante, criar segurança psicológica. Segurança psicológica. Aquele ambiente onde o pessoal se sente seguro para falar, para errar, para inovar. Isso. Exatamente isso. E terceiro, liderar a organização ou o sistema como um todo. Navegar na complexidade, desafiar o status quo, ter uma visão mais ampla sistêmica. Bem abrangente mesmo. E a PwC, como ela complementa essa visão da liderança para esses tempos extraordinários? A PwC traz 5 pontos que eles chamam de diferenciadores da liderança para essa grande reconfiguração que a gente está vivendo. Certo. Quais são? O primeiro é entender o mundo. Quer dizer, decifrar as tendências complexas, clima, tecnologia, geopolítica e como elas se conectam. Tá. O segundo é definir ambição radical. Metas ousadas mesmo, que mobilizem todo mundo. O exemplo que eles dão é o Project Lightspeed, da Pfizer BioNTech, para a vacina da Covid. Ah, lembro disso, foi impressionante. Uma meta quase absurda que virou realidade, né? Mostra o poder de uma ambição clara e radical. Verdade. E os outros 3 diferenciadores? O terceiro é entregar resultados prometidos. Foco total na execução, né? Reconfigurar o que for preciso para chegar lá. O quarto é atuar como catalisador. Catalisador? Como assim? Não só liderar a própria equipe, mas ir além. Reunir talentos diversos, construir coalizões, formar ecossistemas que extrapolam os muros da empresa. Interessante essa ideia de ecossistema. E o quinto, que eu acho crucial, é energizar os motores. Cuidar da própria energia e da energia da equipe. Evitar o burnout, promover crescimento sustentável. E como fazer isso? Eles mencionam desde rotinas de bem-estar dos líderes, tipo Nadella ou Merkel, até práticas mais simples, como a TechSmith, que cancelava reuniões estrategicamente para dar respiro para o pessoal. Olha que interessante! E você mencionou antes o BCG falando de design enxuto, né? E agora Deloitte e PwC falando de líderes navegando sistemas complexos, atuando em ecossistemas. Parece ter uma tensão aí, ou se complementam? É uma ótima observação. Acho que se complementam. Talvez a estrutura precise ser enxuta e ágil internamente para dar aos líderes a capacidade de lidar com a complexidade externa e construir essas pontes, esses ecossistemas. Faz sentido. No fundo, todos esses modelos convergem, né? Para a necessidade de um design intencional, uma gestão de pessoas estratégica e uma liderança que seja distribuída, adaptável. Focada em clareza, em execução e fundamentalmente na sustentabilidade da energia humana. O ponto do catalisador da PwC reforça muito essa visão de colaborar além das fronteiras da própria empresa. Fica bem claro, então, que alta performance sustentada não é sorte, não é acaso. É fruto de um trabalho consciente, deliberado, sobre as características da organização e sobre o desenvolvimento dessas capacidades de liderança transformadora. Em todos os níveis. Exatamente. E isso, acho que nos deixa com uma provocação final, né? Qual seria? Pensando nisso tudo, qual seria a evolução mais urgente na nossa própria definição de líder hoje? Indo além do cargo, do título formal, o que realmente significa ser líder quando a liderança pode e talvez deva vir de qualquer lugar da organização? Excelente questão para a gente pensar, hein? Fica a reflexão. Por hoje, encerramos nossa conversa por aqui. Muito obrigada pela companhia. Obrigado por ouvir o ProcessCast Brasil. Este episódio foi oferecido pela Reflow, a plataforma de BPM que ajuda empresas a documentar, automatizar e otimizar seus processos com o apoio da IA.
Experimente a inteligência que simplifica processos de negócio complexos e acelere o crescimento da sua empresa com nossa solução completa de gestão. Visite reflu.com para saber mais. Até o próximo episódio!